Bom dia, pessoal. Estão ouvindo? Diogo, se apresente. Alô, bom dia. Tá, ótimo. Estamos te ouvindo. E aí, agora eu estou controlando então, seus slides. Tá bom. Aí, quando faltar 5 minutos, eu te dou um toque. Tá bom. E é isso, gente. Vamos para nossa terceira apresentação de hoje com o Diogo Massman. Vai falar sobre a ação molecular do Propofol e do DMT em receptores GABA-A e 5-HT2A, claro, e seus efeitos sobre a consciência. É com você. Tá, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos e todas. E obrigado pela oportunidade de falar aqui aos organizadores. E também me desculpar pela minha inabilidade em uso do Meet, mas acho que agora tá bem ali. A tela tá cheia e acho que fica melhor para acompanhar. No segundo slide, tem a parte do meu roteiro e estrutura. Eu procurei subdividir a fala em 3 partes. A primeira parte é mais focado no nível de análise microestrutural, sobre a visão geral do Propofol, o que é o Propofol, o neurotransmissor que ele antagoniza, então, composto exógeno e endógeno, o receptor ao qual ele se liga, e os efeitos secundários da ativação do receptor. No caso de GABA, a hiperpolarização da célula pelos entradozinhos de cloreto, e no caso do DMT, dimetiltriptamina, a geração da cascata segundo mensageiro. Só que eu vou deixar essa parte dos efeitos secundários para depois, talvez na hora das perguntas, porque talvez não dê tempo de apresentar o argumento central de toda a apresentação, se eu falar sobre isso. A segunda parte está no nível de análise macro, porque relaciona o Propofol e o DMT com os padrões de onda, os ritmos encefálicos que eles geram, particularmente ondas delta e teta, e também a ruptura da hierarquia cortical, da transmissão informacional intercortical, e também acerca dessa relação entre ondas ascendentes e descendentes, que são um marcador neurofisiológico de estados não conscientes. Por fim, a parte 3, eu procuro fazer a correlação, então, dessas informações que correspondem ao dado neuronal com o dado comportamental. E por fim, nas considerações finais, é tentar estabelecer a relação disso com um argumento filosófico comum na neurofilosofia e na filosofia da mente, o argumento da dependência neuronal da consciência e algumas objeções a esse tipo de pesquisa. A parte 4, que eu deixei como apêndice, talvez possa ser colocada nas perguntas, ela pontua algum tipo de análise alternativa, complementar, sobre, que é uma crítica às pesquisas anteriores, a partir de outras perspectivas, envolvendo o Propofol e as desordens da consciência, e o DMT e a autoconsciência. Bom, pode passar adiante. Sobre o Propofol, ele é um anestésico intravenoso, ele é geralmente utilizado em situações cirúrgicas, ele é capaz de induzir reversivelmente um estado de consciência diminuída ou ausente, e comportamentalmente ele é descrito num padrão semelhante ao estado de sono não REM. Então, esse tipo de pesquisa procura estabelecer uma relação entre a anestesia e o sono, e para isso, particularmente, o Propofol é importante porque ele é um agonista do neurotransmissor GABA. Em relação aos seus efeitos, a recuperação da anestesia, geralmente induzida pelo Propofol, ela é rápida, ele gera alguns efeitos colaterais menos frequentes, como sonolência, náuseas e vômito.
O Propofol ele pode ser aplicado antes de procedimentos de diagnóstico que vão requerer anestesia. Ele pode também ser aplicado para tratamento do mal epilético refratário. Ele também induz a manutenção da anestesia durante cirurgias. Ele pode ser administrado por bolos, ou por infusão, ou por uma combinação de ambas. Quanto à sua estrutura molecular, ele é composto basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. O Propofol ele forma ligações de hidrogênio no carbono carbonílico e em cada bicamada em com um átomo de oxigênio. Quanto às suas interações farmacológicas, ele se liga ao neurotransmissor GABA, particularmente a subunidade beta. O Propofol ativa diretamente esses neurotransmissores na subunidade beta, e resultando em endocitose, que é a passagem dos neurotransmissores do nível extracelular para o nível intracelular, diminuindo a associação com complexos de adaptanina, AP2. Ele também interage com receptores glutamato, ele inibe os receptores glutamato, reduzindo os níveis extracelulares, inibindo a liberação de glutamato dependente do canal do sódio. Ele também aumenta a captação do glutamato na fenda sináptica. E como eu disse antes, ele tem principal aplicação médica, e dessas a principal é a manutenção da anestesia intravenosa total. Ele também é usado em pessoas, para sedar pessoas que estão recebendo ventilação mecânica, como pacientes em UTIs. Ele também pode ser usado em pacientes no ambiente da UTI para auxiliar o sono em pacientes que estão gravemente enfermos. Também é usado em ambiente de UTI, combinado com o fentanil para alívio da dor em pessoas que estão entubadas e sedadas. Dá para passar para o slide seguinte. O Propofol como agonista do GABA. Agonista é considerado uma molécula quando ela é aplicada experimentalmente, ela vai produzir na célula pós-sináptica uma resposta que mimetiza a resposta produzida pela liberação do neurotransmissor endógeno, né, do neurônio pré-sináptico. A função do GABA, ele é um neurotransmissor disseminado por todo o cérebro, ele é um inibidor neurosinático. Então, GABA induz essa inibição do sistema nervoso central, causa sedação, ele se liga a receptores GABAérgicos, na qual abre um canal por onde entra íons de cloreto na célula neuronal, fazendo com que a célula fique hiperpolarizada, e se ela fica hiperpolarizada, ela dificulta a despolarização, e como consequência vai dar uma diminuição da condução neuronal, provocando inibição do sistema nervoso central. A localização de GABA eu mencionei antes, ele é um neurotransmissor espalhado por todo o encéfalo, mas ele também é um neurotransmissor em interneurônios inibitórios na medula espinhal. E um exemplo de interneurônios inibitórios no cérebro podem ser considerados neurônios espinhosos médios do estriado, interneurônios estriatais, células granulares do bulbo olfatório, células de Purkinje do cerebelo, etc. São neurônios que contêm receptores e neurotransmissores GABA. Quanto à sua estrutura molecular, ele é composto por 4 átomos de carbono, 9 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. Quanto à sua síntese, ele é sintetizado a partir do neurotransmissor excitatório glutamato, e a enzima chave da síntese é o glutamato decarboxilase. Ele acaba sendo, então, no cérebro um marcador da existência ou presença de neurônios GABAérgicos. E é uma ironia que o principal neurotransmissor que excita o cérebro, o encéfalo, ele pode ser convertido a partir de uma enzima no principal neurotransmissor inibitório do encéfalo. Dá para passar
adiante. Outro slide sobre o receptor GABA. Ele é um receptor ionotrópico, ele também é um canal iônico dependente de ligante. O seu ligante endógeno é o GABA, como foi dito antes. Ele é importante para a regulação neuronal no cérebro, que precisa da transmissão GABAérgica. E esses processos de desenvolvimento que são gerados, eles são importantes para a especificidade dos tipos neuronais, a responsividade à atividade encefálica, funcionamento adequado em quase todos os aspectos do sistema nervoso. Um ponto importante dessa parte é que se o receptor GABA abre na célula pós-sináptica, ele é seletivo à permeabilidade de íons de cloreto para dentro da célula. Quanto à sua estrutura, os receptores GABA são receptores ditos transmembranares, pentaméricos. Isso quer dizer que eles têm 5 unidades dispostas ao redor do poro central, e cada uma dessas 5 unidades, ela compreende 4 domínios transmembranares, com os terminais NC, que são localizados extracelularmente. A função do receptor GABA que quando o neurotransmissor se liga a ele, isso provoca mudanças na conformação da membrana, acaba gerando a abertura dos poros, a entrada de íons de cloreto, que passa a estabelecer um gradiente eletroquímico, e devido a essa inversão do potencial de cloreto, que na maior parte dos neurônios isso fica perto ou mais negativo que o potencial de repouso da membrana, então a ativação dos receptores GABA-A tende a estabilizar o potencial de repouso e torna mais difícil para os neurotransmissores excitatórios despolarizar o neurônio e gerar um potencial de ação. Então, o GABA é fundamental para o potencial inibitório pós-sináptico da célula. Quanto aos canais de cloreto, eles são membros da superfamília dos receptores de canais iônicos dependentes de ligante, e eles têm uma localização cerebral globalizada, eles variam de acordo com o desenvolvimento neuronal da pessoa, então expressão dependendo da idade, e a capacidade deles de sofrer alterações plásticas em respostas a essa experiência pode variar devido, por exemplo, à exposição de medicamentos e outros agentes sobre o cérebro. Dependendo do potencial da membrana e da diferença na concentração iônica, isso pode resultar em fluxos de íons através do poro. Se o potencial da membrana, então, for maior que o potencial de equilíbrio para íons de cloreto, eles vão fluir para dentro da célula. Isso gera um efeito inibitório na neurotransmissão, diminuindo a chance do potencial de ação bem-sucedida em ocorrer na célula pós-sináptica. Dá para passar para o slide seguinte. Ali eu ia falar dos efeitos secundários do Propofol, mas não vai dar tempo, e eu já mencionei nessa última fala algumas coisas sobre ele. Então dá para passar para o outro slide, slide 7, sobre o que é a dimetiltriptamina. E, bom, ele é um psicodélico serotoninérgico natural, tem um mecanismo de ação ligado ao agonismo do receptor 5-HT2A, e ele é primeiro, antes de agir sobre o cérebro, metabolizado no sistema gastrointestinal. O DMT está associado a efeitos subjetivos que têm um início rápido, e tem uma diferença assim, entre a administração oral e intravenosa, e geralmente as pessoas descrevem imagens visuais consideradas bem vívidas, associadas a efeitos somáticos. Elas descrevem sensações de avanço, sobre entrar num mundo, uma outra dimensão, mas que não descrevem como se fosse separado do mundo real. A estrutura molecular é derivada da triptamina,
com 2 subunidades N-metil em cada cadeia lateral. Ele é um alucinógeno, né? Então ele é especialmente encontrado em plantas como a Prestonia amazônica, e ele vai agir como um agonista de receptores da serotonina e antagonizar outros. Quanto às interações farmacológicas, é interessante a combinação dele com inibidores de monoamina oxidase, que é um transportador, é uma enzima que depleta a serotonina, e inibidores de recaptação de serotonina, que são neurotransmissores, que são, transportadores proteicos, que levam o neurotransmissor da fenda sináptica para as vesículas sinápticas, e a administração dos dois tende a prolongar o efeito, exceto quando o DMT é associado a inibidores de monoamina oxidase. Alguns estudos que envolvem pacientes depressivos com o DMT fumarato, inibidores de recaptação de serotonina, dizem que esses inibidores seletivos não vão diminuir os efeitos do DMT, e porque a administração deles resulta geralmente em pontuações de experiência místicas maiores, como avanço emocional, dissolução do self, em grupos de pessoas que são consideradas deprimidas e tomavam os antidepressivos. No slide seguinte, o DMT é um agonista de neurotransmissor da serotonina. A serotonina é uma monoamina neurotransmissora sintetizada em neurônios serotoninérgicos e também no corpo, no trato gastrointestinal. Geralmente, sítios cerebrais associados a ela são os núcleos da RAF do tronco cerebral, células Merkel da pele, e a função, geralmente, desse neurotransmissor está associada à inibição de emoções, humor, medo e agressão, também no controle de drives reguladores do corpo, como a temperatura corporal, interagem com o sono, como a gente vai ver, secreções de hormônios no hipotálamo que regulam o apetite, e etc. E acho que dá para passar para o slide seguinte. O receptor 5-HT2A é um receptor, um subtipo do 5-HT2, ele é um receptor acoplado à proteína G. Geralmente, esse receptor está associado como disse antes, a regulação do humor, então ele também está associado a psicopatologias. Pacientes, por exemplo, que têm uma tendência ao suicídio, e pacientes deprimidos, eles possuem uma densidade, uma superdensidade pós-sináptica de receptores 5-HT2A maior, um complexo macromolecular que é organizado em sinapses excitatórias que desempenham uma função importante na transmissão sináptica e na regulação da plasticidade sináptica, função cerebral, e eles são fundamentais na patogênese da depressão. Com relação à sua estrutura, é fundamental dizer que o receptor 5-HT2A ele tem uma subestrutura que é HTR2, que elas são ligadas às proteínas G, particularmente a um complexo acoplado com um heterotrímero proteína G-alfa-K e G-alfa-1. E é dessa interação entre as proteínas HTR2A e G-alfa-K que gera os rearranjos conformacionais envolvidos em transições de estado. Um DMT tem uma função importante porque vai gerar reações de cascatas de segundo mensageiros, para estimulação do potencial de ação, porque ele vai se acoplar à transdução do sinal G-alfa-K, e após a estimulação do receptor com agonista,
a subunidade G-alfa-K, ela gera vias efetoras posteriores, se ligando à fosfolipase C, que vai promover, subsequentemente, a liberação do diacilglicerol e o trisfosfato de inositol, que por sua vez vão estimular a atividade da proteína quinase C e a liberação do cálcio no citosol, que vai se ligar à molécula de calmodulina, e depois os efeitos disso são as aberturas dos canais de cálcio para a entrada do cálcio. Eu ia falar disso mais detalhadamente no slide seguinte, sobre os efeitos secundários do DMT, mas eu acho que não vou poder. Então, esse momento que passa para a segunda parte. A segunda parte, ela com base nessa análise microestrutural, ela gera efeitos macroestruturais e com relação à origem, à propagação e envolvimento de ondas lentas durante o sono REM e anestesia por propofol. E a tese é de que existe uma similaridade de padrões de ondas lenta delta, correspondentes ao estágio 3 e 4 do sono não REM, e que são observadas também após anestesia, que gera loss of consciousness, então LOC, perda da consciência. Os correlatos neurais geralmente associados a esse tipo de anestesia com o propofol vão indicar um comprometimento funcional do tálamo e das áreas frontoparietais, que são induzidas por essa anestesia geral. Ela gera esse rompimento da conectividade funcional entre tálamos e as áreas frontoparietais. Entretanto, áreas corticais sensoriais de baixo nível podem permanecer inalteradas. A atividade dessas ondas delta lenta durante a anestesia com o propofol, esse é o ponto central desse momento. Ele tem um padrão semelhante às ondas lenta delta geradas durante o sono não REM. Na figura 1, os padrões eletroencefalográficos do sono e da perda da consciência depois do propofol é que durante a perda da consciência, nota-se vários eventos que vão se assemelhar às ondas lentas vistas durante o sono, figura 1A. Esses eventos geralmente ocorrem durante praticamente todos os períodos de perda da consciência, e eles vão ocorrer dentro de uma escala temporal a cada segundo, que é muito semelhante ao que ocorre com as ondas lentas do sono. Eles têm um padrão de amplitude de ondas. Durante a anestesia com propofol, uma grande população de ondas lentas de grande amplitude correspondentes são registradas também durante o sono REM, figura 1B. A figura 1C, sobre essa relação, que constatou-se que os eventos de propofol apresentam uma topografia de voltagem semelhante às ondas lentas durante o sono, e a figura 1D e 1E diz respeito à topografia, localização dessas inclinações negativas e positivas durante o sono não REM, que foram encontrados principalmente em eletrodos frontais centrais. Em relação à interpretação desses dados, que eles sugerem semelhanças entre os efeitos do propofol e do sono natural, com algumas pequenas diferenças. O propofol, ele induziu aumentos da potência eletroencefalográfica de ondas beta inicialmente. É diferente do sono, que geralmente inicia com ondas teta. Ele também gera ondas gama, aumentando a potência gama, e esse aumento da potência gama está associado aos cortes singulares anteriores e posteriores, mas há muito mais semelhanças, que uma delas é que os estágios de pico de perda da consciência foram acompanhados pelo aparecimento de ondas lentas delta, que se assemelhavam, então, às ondas lentas durante o sono. A origem dessas ondas delta, com a administração do propofol, elas compartilham origens semelhantes e elas afetam a rede de modo padrão.
elas se originam no córtex insular esquerdo e se espalham pelo córtex frontal bilateralmente, como é mostrado na figura 2, a onda delta à esquerda. A onda delta à direita, ela se espalha anteriormente a partir de uma origem do cingulado posterior que vai permanecer ativada durante a duração da onda. No slide seguinte, é que, num nível mais acima ainda, é que a anestesia do Propofol vai alterar as respostas corticais aos estímulos sensoriais. Nesse experimento, os cientistas analisam o potencial de campo local e os picos registrados em 3 áreas específicas: córtex auditivo, córtex parietal e córtex frontal. Eu vou direto para a explicação das imagens. É que durante a vigília, como é mostrado na figura 1, o estado de vigília mostra uma sincronia padrão de ritmos alfa e beta, relacionada às áreas de Brodmann 8 e a área pré-frontal ventrolateral, correspondente a estímulos como um sopro incondicionado ou um tom condicionado. A sincronia relacionada ao estímulo também foi observada no estado de vigília em resposta ao estímulo incondicionado do sopro dentro de bandas de frequência alfa e beta baixa, o que eles caracterizam, nesse caso, como estados down. Para pares de área que envolvem o córtex parietal posterior e o ventro lateral. A questão é que durante a perda da consciência e gerando esse estado de não consciência, houve pouca ou nenhuma sincronia relacionada ao estímulo para qualquer desses que eu citei há pouco, esses pares de áreas corticais para qualquer um dos estímulos, como mostra a figura 1AC. A questão fundamental é que esses padrões gerados... Opa, só um pouquinho que eu me perdi aqui. Diogo, tem 5 minutos, tá? Tem 5 minutos, tá? Então isso. eu vou ter que avançar mais, que eu teria... Fala quando tá bom. Eu vou ter que avançar mais. Eu já te falo qual vai ser... Tá. Qual vai ser o slide que eu vou sugerir. Uhum. Eu acho que tem 5 minutos, eu acho que dá para colocar nas considerações finais, que é o slide 17. Bom, o que eu queria trazer aqui, e eu acho que eu trouxe muita informação, é que eu queria fazer essa análise dos efeitos do Propofol e do DMT. Do DMT eu não pude nem detalhar e falar, sobre o que acontece no nível microestrutural no cérebro e no nível macroestrutural. No nível macroestrutural, no nível microestrutural acho que deu para falar mais, no nível macroestrutural, é fundamental dizer que tanto o DMT quanto o Propofol, eles alteram os padrões de onda que se disseminam pelo cérebro. Caracteristicamente, eles geram ondas de frequência baixa e de grande amplitude, que são, nos 2 casos, associados ao sono. É um estado alternativo de consciência. Que é a não consciência, obviamente. Então, esse padrão entre perda da consciência e sono é observado pelo predomínio de ondas alfa, de ondas teta e delta, e a supressão majoritária de ondas alfa e beta. O segundo ponto a destacar é que isso gera uma disruptura na comunicação cerebral em larga escala. Então, eles desabilitam as redes cerebrais de larga escala, impossibilitando a integração da informação. Por exemplo, uma informação por estímulo visual, que foi nos 4 estudos que eu ia mostrar, e impedindo que o sistema se torne consciente acerca desse estímulo. Esse tipo de ruptura
é causado, primeiro, por a perda da sincronia das ondas, e segundo, por um predomínio de ondas ascendentes, que vão gerar um predomínio de estados down, que são ondas ascendentes, que vêm das áreas do córtex occipital, e elas geram um padrão de ondas de baixa frequência e grande amplitude, ao contrário daqueles correlatos neurais conhecidos da consciência, como a hipótese da oscilação 40 Hz, que são ondas gama de baixa amplitude e alta frequência. O segundo ponto a destacar é essa ruptura da comunicação intercortical e a desestabilização dessas redes em larga escala, com caracteristicamente o córtex parietal posterior e o córtex pré-frontal. Estruturas dessas áreas são fundamentais para a manutenção dessas redes. O outro ponto a destacar é que eu ia daí na parte final fazer a correlação desses dados, micro e macro, com os dados qualitativos coletados de pacientes por entrevistas e questionários durante, quando eles estão sentindo os efeitos da administração do anestésico e quando estão sentindo a administração do psicodélico, para tentar estabelecer essa correlação entre o dado neuronal e o dado comportamental. Bom, basicamente isso serviria para chegar, então, na parte final, porque isso parece ser, esses dados parecem fortalecer o argumento da dependência neuronal. Um argumento de dependência neuronal, a gente poderia pensar assim, se o raciocínio, a emoção, a consciência, se eles ocorrem dependentes das estruturas e funções do cérebro, assim como as experiências sensoriais exógenas e endógenas, as nossas entradas, execuções de decisão como saída, então a gente espera que a razão, a emoção e a consciência fossem vulneráveis, então, a um controle direto ou patologias, ou qualquer tipo de manipulação ou dano ao tecido cerebral. Então, isso a gente vê, por exemplo, na administração do álcool, de narcóticos, a gente vê isso no declínio cognitivo, na degeneração senil da atividade neuronal, que então elas vão prejudicar ou até mesmo incapacitar a capacidade de controle cognitivo, linguagem, consciência. A psiquiatria, ela catalogou centenas de substâncias químicas que controlam as emoções. Se usa lítio, se usa clorpromazina, anfetaminas, cocaína, assim por diante, que atuam em sítios específicos do cérebro. E a vulnerabilidade da consciência aos anestésicos e psicodélicos, que era o caso da apresentação, ou a cafeína, algo mais simples, ou talvez um dano como uma pancada na cabeça, vai demonstrar sua estreita dependência da atividade neuronal do cérebro. Mas isso só faz sentido se a gente pensar que a razão, a emoção, a consciência e a linguagem forem atividades cerebrais. E faz pouco sentido se a gente pensar que não, que ocorre de outro modo. Desses estudos que eu trouxe, eles poderiam ser objetados filosoficamente e cientificamente de várias formas. Eu primeiro ia falar das objeções filosóficas e depois das científicas. As objeções filosóficas, eles podem ser uma objeção já mais conhecida na literatura em filosofia da mente, elas podem ser consideradas, por exemplo, erros categoriais, porque a identificação dos estados mentais com os cerebrais gerariam aquelas chamadas afirmações ininteligíveis, os erros de categoria, e isso geraria uma confusão conceitual, é uma crítica filosófica do ponto de vista conceitual. Mas também existem críticas sobre reducionismos. Por quê? Reducionismos conceituais, epistemológicos e metodológicos. Conceituais porque
uma explicação disso, quando esses dados são colocados em ação, vai depender de uma estrutura conceitual que vai integrar, então, a experiência em primeira pessoa, descrita a partir dos relatos, a capacidade de relatar essas experiências com manifestações de respostas neurobiológicas. A explicação neurocientífica das capacidades, então, cognitivas humanas, vai gerar, segundo a crítica do reducionismo conceitual, uma redução clara da estrutura desses conceitos que são usados no senso comum às estruturas explicativas materialistas. Mas um modo de contornar isso poderia ser se usar estruturas de definições conceituais mais amplas e sistêmicas, como abordagens evolucionistas, a antropologia cognitiva, que dá para falar depois. O reducionismo epistemológico fala dessa relação da autoconsciência, das formas de metaconsciência, formas de metaconsciência, essa capacidade de focar reflexivamente na experiência do self e essa capacidade de reviver algo na memória em primeira pessoa para transferir isso para a terceira pessoa. Um modo de talvez contornar isso pode ser que não abordar as experiências de primeira pessoa só por processos fisiológicos, mas incluir processos além do cérebro e corpo, como os processos ambientais, culturais e sociais. A neurociência social faz um pouco disso, e a neuroética também. Depois nas perguntas dá para falar como. E por fim, tem o reducionismo metodológico. Bom, esse, na minha opinião, é um problema. Por que é um problema? Porque os dados da primeira pessoa que são gerados, manipulados, analisados por relatos que são questionários, que são aplicados, eles são, então, correlacionados aos dados cerebrais, por correlações estatisticamente significativas. Mas vai ignorar toda uma outra gama de perspectivas relevantes que não são redutíveis aos dados de terceira pessoa. Esse tipo de pesquisa se faz necessário na ciência por causa do controle de variáveis, porque o experimentador vai procurar extrair uma correlação que seja significativa estatisticamente entre o dado neuronal e o dado comportamental e vai esperar que os efeitos de fatores não controlados, chamadas as variáveis independentes, seja pequeno relativamente ao efeito das variáveis observadas para que o estudo possa ter algum tipo de validade. Então, só concluindo, outras formas de reducionismo, como epistemológico conceitual, podem ser discutidas, mas o reducionismo metodológico, do ponto de vista das pesquisas que eu ia trazer aqui, que eu trouxe, ele ainda constitui um problema devido à necessidade de controle de variáveis. Era isso. Desculpa aí por ter acho que extrapolado meu tempo e trazido muitos dados. Obrigada, Diogo. A gente tem 4 minutos para perguntas. Bem, eu tenho uma pergunta geral. Oswaldo? Ela está ouvindo certinho. Eu notei que o reducionismo para você é um problema, mas ou é uma coisa que pode ser que exista, pode ser que não exista, e a gente vai investigar e ver, talvez a situação reducionista seja, de fato, corresponda à realidade, ou talvez não, talvez o que corresponde mais à realidade é uma situação emergentista, mas a princípio a gente não sabe, então eu senti um pouco assim, você como se ser reducionista fosse um problema, assim, qual é a tua opinião sobre isso? Obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que há várias formas de responder isso. A primeira é assumir que não é um problema, assumir que na ciência ocorreram formas de redução interteórica e intrateórica. A biologia molecular é um exemplo de redução que ocorre e que funciona. Então, é possível apresentar
é possível apresentar essa correlação entre dados na neurociência comportamentais e dados neuronais de modo significativamente relevante. E a neurociência faz assim e progride assim. Eu só quis dizer que o reducionismo metodológico necessariamente se assume que não tem o que fazer se há necessidade de controlar variáveis e não permitir que outras variáveis que possam interferir no experimento interajam e comprometam a validade. Acho que outro ponto de contornar o reducionismo é adotar perspectivas, por exemplo, que eu adoto na minha pesquisa, que foca mais na área filogenética, do que essa de estados da consciência, que eu assumo num primeiro passo que essas características da consciência, elas são informacionais e cognitivas, e não tem problema em relacionar isso à evolução filogenética. E num segundo momento, tem outras alternativas na filosofia, uma delas é o ilusionismo, que eu acho que o ilusionismo contorna muito bem o reducionismo e é imune a certas críticas reducionistas, tanto o moderado quanto o eliminativo. Então, eu acho assim que tem dois modos de responder, um que é contornar as formas de reducionismo através de abordagens, então, emergentistas e ilusionistas, e outro modo é assumir que o reducionismo, de certo modo, funciona, porque ele funciona em áreas com a biologia molecular e funciona também na neurociência. E só para dizer que o reducionismo epistemológico e o reducionismo conceitual dá para contornar isso. Dá para contornar porque dá para se fazer estudos sobre organismos em contextos ecológicos e sociais, como a neurociência social faz, envolvendo empatia, tomar decisão, por exemplo, e também dá para contornar o reducionismo conceitual, porque a estrutura conceitual a qual tu vai usar para descrever e explicar tudo isso, colocar em discussão, ela pode ser não reducionismo. Não reducionista, geralmente nos estudos em neurociência eu não vejo ela como reducionista, porque o experimentador pega esses dados neuronais e quando ele vai colocar em explicação, ele coloca dentro de um contexto maior. Obrigada, Diogo. A gente tem mais uma rápida questão. Quem disse? Eu. Oi, Diogo. Oi. São duas coisinhas. Você falou da questão do sono. Calma. No começo, você falou sonho. Aí eu queria saber se também se aplicava ao sonho ou se você confundiu as palavras. Eu confundi. Sono. Ah, tá. Ok. É sono não REM que eu estava me referindo. Tá. Mas aí você considera que o sono não REM, ele é um estado sem consciência? É isso? Porque aí você está usando similarmente a anestesia, o estado de anestesia, né? Ou perda da consciência, o lock, né? Que é gerado nos dois casos. Mas, assim, a maior parte da literatura aceita que o estado da vigília é uma pré-condição necessária para a consciência. Então, é quase que dentro, pelo menos como eu vejo, dentro da pesquisa em filosofia da consciência e neurociência da consciência, é um fato. Assumir que a consciência, estados conscientes vão depender da vigília. Sono, para a gente não é, desculpa, não é assim. Ah, tá. A gente aceita que o sono, por um todo, assim, ele é um estado de consciência também. Ah, tá. De consciência. A única, vamos dizer assim, o estágio 2, por exemplo, ele teria o pico do complexo K, e nesse momento a gente perderia a consciência, mas são picos muito rápidos. Nesse momento a gente teria uma perda total de consciência. Tirando isso, na medicina do sono, neurociência do sono, a gente considera que todo o processo de sono ele é consciente. Pode ter uma variação também no estágio 3, né? E em questão de sonho, por exemplo, que a gente teria menos sonhos, por isso não teria consciência.
Mas, assim, eu queria entender de onde vem essa... Não, é que geralmente esses padrões de onda de amplitude maior e baixa frequência têm sido associados a estados não conscientes. Então, quando no estágio 1, quando o sono começa com ondas θ, a pessoa já perderia a consciência. No caso, entretanto, existe alguns inconvenientes que esses modelos não conseguem explicar totalmente. E um dos exemplos se eu tivesse seguido a falar do DMT, é que o DMT gera padrões de onda que são típicas do sono, mas quando a pessoa está em estado de vigília, porque todas essas experiências que a pessoa está acordada. E isso é um problema. A questão fundamental, e outro ponto-chave, é que o DMT também gerou um outro ponto interessante, que é um padrão de onda gama durante a perda da consciência. E o padrão de onda gama, na literatura, tem sido associado com a consciência, né? A hipótese da oscilação 40 Hz, do Crick e do Koch é um exemplo. Contudo, existem algumas alternativas e algumas respostas. Por quê? Uma delas e aí remete ao problema que eu falei da redução, é estudar, às vezes, a consciência abordando padrões específicos de ondas e não como esses padrões de onda interagem com as outras. Então, uma explicação de que durante o sono padrões gama acontecem porque e a pessoa não está consciente, e daí se leva em consideração, olha, então ondas gama não são suficientes para gerar consciência, provavelmente não. E acho que a explicação da não consciência, da consciência envolvendo esses padrões de onda vão envolver uma questão mais complexa, que é como essas ondas interagem. Ondas de diferentes tipos. Então, talvez o padrão gama não seja suficiente, porque ondas de baixa amplitude podem diminuir o poder gama. Tá. Não, sobre as gama, né, ela é encontrada, por exemplo, quando a gente tem um sonho lúcido, sabe? Então, o sonho lúcido. Ah, sim. Né? Então, assim, estudos que encontraram ondas gama estão associados no sono com quando a pessoa está sonhando e está tendo um sonho lúcido, ou seja, ela está consciente dentro do sonho de que aquilo é um sonho, né? Então, ela atinge o estado de consciência e a gama está associada a isso por ser um estado, a onda associada a essa alta performance consciente. Mas a gente diz como uma alta performance consciente, uma autoconsciência, assim, quer dizer, um alto nível de consciência, né? Enquanto as outras também teriam seus níveis de consciência, mas, enfim, obrigada. Eu só acho assim, eu agradeço a sua pergunta, foi muito, muito interessante para levantar reflexões. Então, eu só acho assim que tanto os diferentes tipos de estado, consciente e não consciente, eles vão depender desse complexo de interação entre ondas, mas geralmente a pesquisa que vai correlacionar o dado neuronal, o dado comportamental, ela vai ter que se circunscrever, e a maior parte dessas pesquisas focam em no máximo 2 tipos de ritmos encefálicos predominantes. Então, porque aumentar o estudo para abranger mais coisas num único estudo envolve aquele problema da controle de variáveis, e isso pode gerar interferências no estudo que vão invalidar a correlação, torná-la fraca. Beleza, obrigada. Obrigada, Diogo. Obrigado. Vou dar uma palminha virtual também. Então é isso, gente. Nos vemos à tarde para a galera que ficou online. 14h30, né? É 14h30. Eu vou parar a gravação aqui. Recording.